Agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos continuar o estudo da nossa matéria de Direito Internacional Privado. Nós vamos conversar um pouco mais sobre as regras de conexão do direito material. E na semana passada, não, mas na última oportunidade que tivemos, semana passada foi a semana de avaliações, nós tivemos a discussão a respeito das regras de conexão, a importância delas, o papel que elas fazem a partir da análise da teoria dos estatutos e da teoria das qualificações, para então começarmos o estudo do que a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece sobre as regras de conexão de direito material. E aí, na nossa última oportunidade, conversamos sobre o artigo 7º da lei de introdução às normas, no que diz respeito à questão dos direitos da personalidade, a questão relacionada à personalidade, à capacidade e à proteção de questões relativas à pessoa física. Oportunidade em que enfatizamos que a regra de conexão adotada é a lex domicilii. Em seguida, nós vamos agora trabalhar com a regra de conexão do direito de família. Eu vejo que há uma mão aqui estendida na sala. Alguém está querendo fazer uma pergunta? Sinta-se à vontade. Boa noite. Boa noite. Estou sim. Quem está falando? É João, meu nome. Ah, João, acabei de achar aqui. Acabei de achar. Tudo bem, João? Como é que você está? Tudo bem. Professor, eu queria que, se o senhor pudesse, fazer uma análise do caso do Robinho, se é exatamente essa questão que a gente trabalha aqui, de que ele foi julgado lá, e aí eu li num lugar que tem que passar pelo STF, a decisão da Itália, né? Mas não passa por decisão de mérito para ser aplicada a ele, alguma coisa assim. Isso. Porque como é que funciona o sistema? O sistema ele funciona de duas formas. Ou com aquilo que a gente tem conversado sobre a homologação de sentença estrangeira, e esta homologação ela é analisada pelo STJ nos termos da Constituição, e o STJ, como vocês viram nos trabalhos que vocês fizeram, ele não vai entrar no mérito das decisões, mas ele vai simplesmente observar se as decisões obedecem os requisitos formais para fins do regimento do próprio STJ, e ainda se essas decisões elas são exequíveis de cumprimento no Brasil, isto é, se elas não contrariam a ordem pública, a soberania nacional ou os bons costumes, que são os limites que nós brasileiros temos com relação a decisões de outros países, por força do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora, diferentemente se dá quando estamos falando quanto a um exequatur. O exequatur ele diz respeito ao cumprimento de uma decisão de natureza criminal. Essa decisão de natureza criminal também ela não é avaliada, no caso específico que você está falando, Robinho, pela justiça brasileira quanto ao conteúdo. Ela será analisada justamente quanto aos requisitos legais para admissibilidade desta execução de decisão criminal pela justiça brasileira em território brasileiro. Então a situação é um pouco diferente da que eu tenho falado normalmente para vocês, porque aí estamos diante de um outro instituto de direito internacional privado. Mas realmente a justiça brasileira não vai reavaliar o mérito. A justiça brasileira vai trabalhar então justamente com a questão formal e se há alguma ofensa à ordem pública, à soberania, aos bons costumes desta decisão que deve ser executada. Vamos supor que não é o caso, que houvesse uma pena de morte em uma sentença criminal proferida por um Estado norte-americano de um brasileiro que está morando, mantém domicílio aqui no Brasil. E então não adianta o juiz americano simplesmente enviar a decisão para que a justiça brasileira cumpra, porque ela jamais a cumprirá, porque não se admite no nosso texto constitucional a pena de morte. Né? Então, os limites colocados para um cumprimento de uma sentença
ou para que essa sentença tenha eficácia em território brasileiro, quando proveniente de justiça de outro país, são a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Então, nesse caso, também eu vi que essa decisão é de primeira instância, então ainda tem recurso. Então, tem que esperar, esperar ir para a segunda instância, e nessa segunda instância ter uma decisão para depois vir a justiça italiana enviar para o Brasil ser cumprida? Mais do que isso, João, o direito italiano ele nem tem apenas duas instâncias. Curiosamente, nós aqui no Brasil estamos tanto nos apegando a essa questão da condenação em segundo grau, mas na Itália mesmo há pelo menos a possibilidade de se ir até o terceiro grau. Tá? Então, o nosso modelo não é um modelo que está fora da realidade dos países ocidentais, pelo menos. Ao contrário do que muita gente tem falado com relação a esse tema. O que a gente pode discutir é uma série de coisas envolvendo o Poder Judiciário brasileiro, questões estruturais, questões de celeridade de processo, mas a gente não pode simplesmente falar de que seria algo inadmissível se esperar o trânsito em julgado de uma sentença criminal, porque esse é um direito fundamental previsto em várias cartas constitucionais e também um direito humano. Então, nesse caso específico, a simples condenação em primeira instância e ainda assim a confirmação em segunda instância, enquanto não houver o trânsito em julgado, não haverá condições de buscar a execução da pena, a menos que a justiça italiana tivesse determinado, a título de prevenção, o recolhimento ao cárcere do réu. Como, aliás, isso é feito em vários processos. Há vários réus brasileiros mesmo, segundo as normas do processo penal brasileiro, que, embora tenham recorrido das decisões, são mantidos em cárcere a título de prisão preventiva, né? E que já vale como forma de início de cumprimento da pena. Então, é sempre importante esse tipo de pergunta que você está fazendo, para a gente poder entender que o que ocorreu no Brasil, a comoção que há, inclusive até hoje, sobre a aprovação do chamado trânsito em julgado para fins de prisão, também envolve uma série de confusões conceituais sobre o instituto da prisão, e que o Brasil está socorrendo pura e simplesmente no seu texto constitucional e mesmo em sua legislação infraconstitucional do que ocorre em vários países ocidentais. A Itália fala em terceiro grau, para você ter uma ideia. Mas estamos falando em terceiro grau, mas sem falar sobre alguma discussão de constitucionalidade da Constituição italiana. Professor. O nosso modelo ele é muito europeizado, né? Oi, Guilherme, pois não? Não, você falou em terceiro grau da justiça italiana, mas eu ouvi dizer muitas pessoas que defendem a prisão após segunda instância. Eu não sou um defensor, mas elas alegam que é possível a execução da pena após segunda instância, mesmo que haja um grau recursal acima disso, haja o terceiro grau. Mas a pessoa ela recorre já presa, já começa a cumprir a pena. Eu não concordo. Mas é o caso aqui do Brasil, Guilherme, quando o juiz na sentença já determina a manutenção em cárcere, o recolhimento em cárcere do réu no processo penal, por razões até de prevenção, para que ele não venha a se evadir do sítio de culpa, né? Então, eu posso ter um recolhimento à prisão do réu amparado em uma sentença criminal. Posso, só que ele vai se fazer com os requisitos da prisão preventiva, nos termos da nossa legislação. Eu não sou da área acadêmica de penal, de processo penal, já militei muitos anos nisso por causa da minha profissão, como vocês sabem, mas o que na realidade é o pano de fundo da discussão é se nós vamos tornar desnecessária a discussão da prisão preventiva pelos tribunais superiores, e nesse caso os tribunais superiores basicamente iriam falar de execução de pena, né? Entendi. Entendeu? Então, nesse caso do Robinho aí, professor, é só mais isso de aparecer a decisão de primeira instância como só um alarde para ele, porque tem que esperar
até a terceira instância para vir alguma condenação para ele cumprir aqui no Brasil? A menos que a justiça italiana entenda por bem já determinar o recolhimento dele ao cárcere. Seria algo semelhante à nossa prisão preventiva ou a uma sentença judicial que fala que o réu pode recorrer, obviamente, que é um direito de recurso, mas terá que ser recolhido ao cárcere. Nesse tipo de situação, então, a justiça italiana ela entraria em contato através do governo italiano com o governo brasileiro para tentar viabilizar o cumprimento desta pena. E já adianto a vocês, não há um impeditivo legal para esse tipo de situação, porque aí nós não estamos diante de um problema de ordem pública, de soberania nacional ou de bons costumes. Então a questão estaria mais ligada à cooperação jurídica entre os estados Brasil e Itália, e também estaria relacionada ao fato da sentença judicial, ou mesmo do acórdão do segundo grau da justiça italiana, determinar isso dentro da forma que se torna compatível para o Estado brasileiro aceitar o cumprimento dessa decisão. Tá? Mas é cumprida aqui então, mesmo, né, a pena? Não tem possibilidade dele ir para a Itália cumprir isso. No primeiro momento, poderia até haver em tese a possibilidade da justiça italiana pedir que ele fosse encaminhado à Itália para tal fim. Mas eu tenho a impressão que, dada as circunstâncias do caso, que isso poderia ser objeto de um acordo de cooperação que já existe entre Brasil e Itália. O Brasil e Itália têm um acordo de cooperação que no que diz respeito a cumprimentos de pena. É diferente, por exemplo, da situação do italiano que ficou algum tempo aqui no Brasil em liberdade, inclusive, vocês se lembram disso, e a justiça italiana falava que o assunto é que ele seria, na realidade, não perseguido político, e ele pediu asilo ao Brasil territorial e obteve esse asilo territorial do governo brasileiro, e a Itália solicitou para que o Brasil o encaminhasse, né? Qual que é o nome do italiano mesmo? Agora me fugiu. Foi há poucos anos atrás. O governo Lula, num primeiro momento, entendendo que a justiça italiana não havia demonstrado que o fato seria de natureza meramente criminal, não se opôs, mas também não fez nenhuma sinalização que estivesse de acordo com o governo italiano. E o Supremo Tribunal Federal, analisando o tema num primeiro momento, não autorizou a extradição, né? Num segundo momento, diante das provas apresentadas pelo governo italiano, o Supremo reavaliou a questão e entendeu que realmente havia sido demonstrado pelo governo italiano que não se tratava de um crime de natureza política, mas se tratava de um crime comum realmente. Então, seria possível a extradição. A extradição foi determinada pelo Supremo ainda quando o presidente era o Michel Temer, e o presidente Jair Bolsonaro acabou ordenando a extradição. Você se lembra o nome desse italiano? É bem recente a situação, agora me escapou o nome dele. Então, nesse tipo de situação, já tem uma situação... Alguma coisa máquina, pode falar? Não era? Não. Qual que era o nome desse italiano, gente? Era máquina, é que hoje eu falei sobre tantos temas que eu estou meio perdido. Não era o Salvatore Cacciola, não, né? Cesare Battisti, não é? O Cesare Battisti, claro. Cesare Battisti, isso. Obrigado. Cesare Battisti, tá? Cesare Battisti. Essa situação do Cesare Battisti, inclusive, foi politizada aqui no Brasil, né? Nós, no Brasil, nós estamos com uma mania não muito saudável de politizarmos tudo, até questões jurídicas, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele não se contradisse quando ele julgou na primeira vez que não dava para extraditar, e na segunda vez que dava para extraditar. Não foi porque deixou o governo de ser do Lula e passou a ser do Michel Temer, ou porque o Bolsonaro acabou determinando a extradição, mas foi porque a justiça italiana, na segunda vez em que ela fez o pedido ao Supremo, ela demonstrou documentalmente que não se tratava de uma questão de natureza simplesmente política,
como foi a alegação original do Cesare Battisti, obrigado pela lembrança do nome, para que ele pedisse um asilo territorial ao Brasil. Então, como vocês podem perceber, é uma situação bem mais complexa do que a situação do Robinho, né? Eu só fiz esse comparativo para vocês verem como, no caso do Robinho, vai ser bem mais simples uma definição mediante a cooperação internacional que existe já há décadas entre Brasil e Itália. Obrigado pelo esclarecimento aí. Não sei se ajudou um pouquinho, João. Pois não? Oi, Isabela. Oi, professor. Oi. Então, eu fiquei meio confusa agora. O caso do Robinho, eu achei que fosse, tá bom, tá rolando, os caras ainda estão lá, não tem coisa estudada, mas eu achei que o Brasil pudesse pegar e começar um processo aqui também, investigando e emprestando prova, pegando prova emprestada de lá. Isso ele pode fazer mediante cooperação internacional. Então, o que o Brasil poderia fazer não seria revisar os atos praticados pela justiça italiana, mas tomar conhecimento dos atos realizados e, eventualmente, buscar uma complementação desses atos, inclusive para subsidiar a justiça italiana na decisão que ela dará. Porque o que acontece? Em direito internacional, nós temos aquela matriz, né? Que é a matriz da lex loci delicti, está lembrada? Então, o que acontece? Pela teoria dos estatutos, a lex loci delicti, ela dá ao Estado cujo território foi praticado ilícito, que ele tenha os poderes para processar e julgar a pessoa que cometeu o delito naquele território. Como não havia nenhum impedimento para que o Robinho saísse do território italiano, pelo contrário, ele continuou por muito tempo como profissional, saindo do território italiano para jogar partidas fora da Itália, depois veio para o Atlético Mineiro, inclusive jogar durante um tempo aqui no Brasil, e agora estava de volta ao Brasil, não havia nenhuma razão para se discutir sobre um cumprimento de pena da justiça italiana naquele momento, né? Saindo a sentença, é que houve todo esse debate quanto a uma eventual execução da pena. E aí é que nós temos que nos socorrer, no caso do direito italiano, do que o direito italiano tem de paralelo com o nosso direito, daquilo que no nosso direito processual penal se chama o Instituto da Prisão Preventiva e o Instituto da Prisão para Cumprimento de Pena, né? Então, aí é que nós temos que ver o paralelo como funciona na Itália. Não deve ser absolutamente igual, mas não deve ter profundas diferenças. São dois direitos bastante próximos em vários institutos. Então, o que acaba acontecendo? Como o Brasil e a Itália mantêm cooperação internacional há décadas com relação a várias situações de direito internacional, inclusive situações de órbita criminal, e aí não se trata de uma alegação de crime de natureza política que pudesse exigir uma análise de asilo territorial ou de asilo diplomático, as questões podem ser resolvidas normalmente por conta da simples análise formal do processo italiano. Não uma análise de conteúdo, de mérito, porque o juízo brasileiro ele não poderá se imiscuir na decisão do juízo italiano. A única coisa que ele poderá fazer é dizer se ele aceita ou não o cumprimento da pena. E se aceita o cumprimento da pena, se esse cumprimento da pena se daria segundo a legislação brasileira, e para isso existem os termos de cooperação entre os dois países, ou simplesmente se daria mediante o envio do réu para a justiça italiana em território italiano. Não sei Agora se deu para esclarecer. Claro. Ficou? Então, pois não. Obrigada. Só uma coisa. Caso ele seja enviado para a Itália para cumprir a pena lá, quem que paga a gasolina do jatinho? É na conta da FAB? Pode? Não, é sério. Tipo, pode enviar a conta para o próprio réu? Porque, convenhamos, é caro pousar na Itália, voo direto, gasola, querosene, enfim. Alguém paga essa conta ou fica no bolso do contribuinte?
Na verdade, todos os aspectos recorrentes a transportes, de questões que são alusivas aos dois países que estão em relação jurídica internacional e que envolvem, então, a realização de representação diplomática, entram nas chamadas imunidades diplomáticas. Então, o que acaba acontecendo? Assim como o Brasil arca com uma série de imunidades diplomáticas para a missão diplomática italiana no Brasil, ou para o corpo diplomático italiano que vem realizar alguma conduta que seja de interesse da Itália e tenha relação com o Brasil, existe o princípio da reciprocidade da imunidade, tá? Isso vocês veem em direito internacional público. Então, o que acontece? Se há no termo de cooperação entre Brasil e Itália a previsão desse tipo de gasto ser arcado por um governo, é porque o outro governo também tem, mediante a reciprocidade, que arcar com esse outro tipo de gasto quando for o caso, tá? Então, não é que vai para a conta do contribuinte e morre. Na realidade, o que existe é essa ideia da reciprocidade internacional quanto ao exercício da chamada imunidade diplomática pela missão. Porque o que acaba acontecendo? Um réu brasileiro que tem que se apresentar, por exemplo, perante o Tribunal Penal Internacional. Não é o caso do Robinho, por favor. O Tribunal Penal Internacional é para crimes de genocídio e para crimes contra a humanidade, né? Então, este réu, o Brasil acaba encaminhando para o TPI, mas mediante o acordo internacional que o Brasil tem com o TPI através do Estatuto de Roma. Então, o Brasil pode vir a arcar com esse tipo de despesa, mas sempre mediante a reciprocidade com a organização internacional, no caso do TPI. No caso da Itália e Brasil, também funciona desse jeito. Perfeito. Tinha que dar um jeito de jogar na conta do réu, né? Caso ele fosse condenado. Emolumentos, pô, pelo amor de Deus. É que, na verdade, ele não iria sozinho, né? Tem essa questão. Ele teria que ir acompanhado da Polícia Federal e de algum representante diplomático brasileiro, né? Um bom ponto. Para ser entregue à justiça italiana, né? É um ato formal do Estado do Brasil, percebe, Yuri? É por isso que existe essa questão dos gastos. É isso. Agora, se o governo brasileiro quisesse eventualmente cobrar isso numa ação indenizatória da União, aí é uma outra questão. Mas quanto a quem paga a conta entre os estados, é o princípio da reciprocidade. Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Bom, já tenho aqui a presença de um dos meus assistentes noturnos. Este é o pequenininho, que vocês já conhecem, né? Já subiu aqui enquanto estávamos conversando sobre o caso Robinho. Mas muito boas as perguntas, eu gostei bastante do interesse de vocês pela matéria. E percebam vocês a importância do direito internacional na sociedade contemporânea, né? Isso que é muito importante ser constatado, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, parabéns aí pelas perguntas que vocês fizeram. Então, eu vou começar a falar um pouco da nossa aula de hoje, tá bom? A questão nossa é trabalharmos um pouco com o direito de família. E a pergunta é que direito de família? Porque o artigo 7º da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim como ocorre com outros povos, com as suas leis respectivas e elementos de conexão, apenas se refere genericamente às coisas, né? Então, o que diz o nosso artigo 7º ainda no caput, que foi a matéria que a gente estava dando na última ocasião que conversamos? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre os direitos de família. Não apenas as regras de personalidade, capacidade e domicílio são trabalhadas segundo a lei do domicílio do país, que é a Lex Domicilii, mas também é regra de conexão a lei do domicílio das pessoas em relações familiares. Mas percebam vocês, para estabelecermos o que é uma relação familiar, nós temos que necessariamente trabalhar com a teoria das qualificações, porque os sistemas jurídicos apresentam noções de família diferentes. Eu já conversei com vocês sobre isso. O nosso sistema brasileiro reconhece a família monogâmica,
Basta ler o artigo 226 da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal, o STJ e até mesmo o Conselho Nacional de Justiça acabaram não se manifestando sobre a família poligâmica ou poliândrica, que é conhecida como família poliafetiva. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça fez justamente o contrário. Ele expediu recomendações por 2 vezes a todos os oficiais de cartórios do país, através das Corregedorias Gerais de Justiça dos respectivos tribunais de justiça de cada estado, para que as escrituras trissal, isto é, as escrituras que reconheciam união estável entre 3 ou mais pessoas, trissal, então, é até um pouco inapropriado, mas é uma expressão consagrada no direito de família, não fossem lavradas, porque elas não teriam validade jurídica. Percebam a questão. Estamos diante de um problema, porque se nós pegarmos uma situação típica de alguns povos, onde se admite a poliafetividade, nós temos outras situações. Vamos, então, remontar a um caso muito característico da Grande São Paulo. Há uma comunidade árabe extremamente forte na região de São Bernardo do Campo. Não sei se alguém que está aqui na live de hoje é desta região. Mas os árabes, eles contribuíram muito para a evolução de São Bernardo do Campo aqui na Grande São Paulo. E eu sei, até por conhecimento de informações a respeito, que nesta comunidade há algumas pessoas que vivem relações poliafetivas do ponto de vista social, mas que, mais do que isso, estão casadas pelo regime da poliafetividade segundo a lei de seu país de origem. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Os povos árabes, eles são notoriamente povos da família patriarcal, historicamente. O exemplo do seu Samir, um nome hipotético. O seu Samir se casou no seu país de origem com a Samira e com a Noemi. Então, no seu país de origem, ele se casou com 2 mulheres, está casado com elas ao mesmo tempo, perante as leis do seu país de origem. Aqui no Brasil, ele tem condições de homologar ambos os casamentos? O que é que vocês acham? Se vale a lei do lugar em que ele tem domicílio, aí deveria, se ele morar no Brasil, não. Mas se ele tem domicílio... A resposta é não. Não, a resposta sua, Isabela, está correta. A resposta é não. Agora... Oi, pode continuar. Não. Era isso que, tentando nisso do que você estava falando do Lex Domicile, tem a ver onde ele tem o domicílio, que aí a lei vale é a lei de lá. Então, ele consegue validar só um dos casamentos. Não quer dizer que ele não possa efetivamente ter outra mulher aqui, né? Que era o que você estava falando. Isso. Só que não vai ser reconhecido pela lei como um casamento com as forças de um casamento reconhecido no cartório, né? Isso, do ponto de vista jurídico, esses casamentos, os 2 ao mesmo tempo, não teriam efeitos no direito brasileiro. Isso ocorre por quê? Ele pode até declarar para o governo brasileiro que ele é casado com as 2. Mas ele é casado com as 2 segundo as leis do seu país de origem, aonde se realizou o casamento. No Brasil, existe um impeditivo. Nós não temos o casamento poliafetivo. E esse impeditivo, então, esbarra novamente no artigo 17, que a gente estava conversando agora há pouco sobre o caso do Robinho, né? Se é ou não o caso de se aplicar o artigo 17. Eu tenho razões de ordem pública para se impedir o reconhecimento do segundo casamento, e as razões de ordem pública podem afastar qualquer ato, qualquer lei, qualquer decisão ou qualquer negócio internacional que tenha sido realizado fora do território brasileiro. Isso significa que ele não consegue realmente homologar os 2 casamentos. Mas vamos supor que ele se cansou e quer se divorciar da Noemi. Aí, para ele se divorciar,
ele poderá se divorciar no Brasil? Apenas se ele homologar o casamento com a Noemi primeiro. Vejam que interessante. Se ele quiser se divorciar segundo a lei do seu país de origem, ele terá que promover a ação de divórcio segundo as normas de competência internacional, e aí processual, obviamente estou me referindo, e as normas de direito civil do seu país de origem. Mas aqui no Brasil, ele não tem condições de pedir divórcio porque ele não teve o casamento homologado ainda. Uma vez homologado o casamento aqui no Brasil, e um dos grupos da turma fez a homologação de casamento, o que ele vai fazer? Ele poderá, então, com a homologação debaixo do braço, fazer o divórcio, o pedido de divórcio. Vejam como a situação ela muda. Mas, Senise, e por que o casamento dele vale perante o país dele? Porque observou os requisitos legais do país dele. Mas ele não tem efeitos internacionais no território brasileiro só pelo fato dele ter se mudado com a Samira e com a Noemi para o Brasil. Agora, a partir do instante que ele homologa o casamento da mulher com quem ele quer se divorciar, perante o direito brasileiro, ele estará com efeitos jurídicos de casamento regular com uma delas. E aí buscará a ação de divórcio, podendo fazê-la no território brasileiro, porque as normas de processo civil brasileiro admitem que o divórcio seja realizado no país aonde a pessoa mantém domicílio. E nesse exemplo que estou dando para vocês, tanto ele quanto a Noemi têm domicílio em território brasileiro. Outro exemplo bastante curioso seria o exemplo de um espanhol se casar com uma brasileira em São Paulo. O espanhol que se casa com uma brasileira em São Paulo, ele é obrigado a observar as leis brasileiras para o casamento? Ele não poderia eventualmente invocar a lei do domicílio que ele também tem em Madrid? Ele não tem domicílio apenas em São Paulo, ele tem pluralidade de domicílios. E nós conversamos aqui que a pluralidade de domicílios, na aula passada falamos sobre isso, é bastante comum tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então imaginem vocês um espanhol, o Alejandro, que resolve se casar com a Maria, aqui em São Paulo. Mas ele queria que fosse utilizada a lei espanhola de casamento. Ele tem domicílio na Espanha, ela tem domicílio no Brasil, e ele também tem domicílio no Brasil. Ele pode alegar que esse casamento se rege segundo as leis espanholas, muito embora ele tenha se casado no Brasil? Pode. Acho que não, porque ela mora no Brasil, né? Tipo, ele tem aqui no Brasil e ela mora no Brasil. E eles estão se casando no Brasil. Pelo menos, assim, eu não tenho toda a base teórica para falar isso, mas eu sinto que é nessa direção. Talvez eu esteja completamente errado. Bom, esta regra do artigo 7º, ela é quebrada quanto ao local de constituição dos atos e negócios jurídicos familiares. Então, mais uma vez, acabou acertando, Isabela. Ao invés da lex domicilii, que está expressa no artigo 7º, quando se fala em constituição de casamento, constituição de regimes de bens de casamento, a regra a ser aplicada é a lex celebrationis. É outra regra de conexão e que nem está na lei de introdução às normas do direito brasileiro, curiosamente. É que para nós brasileiros não houve a necessidade de falar diretamente a este respeito por uma razão bastante simples. Porque o nosso direito civil, que é de origem franco-romano-germânica, e no que diz respeito ao casamento, de origem luso-canônica, né? Porque tem referência até às ordenações do reino, o nosso direito civil sempre trabalhou com uma ideia de habilitação de casamento, exigindo-se a prova de domicílio dos nubentes no Brasil. Então nunca houve grandes confusões para nós brasileiros quanto a isso. Se o seu Alejandro quiser se casar com a Dona Maria em São Paulo, e se ele quisesse invocar a lei espanhola para a celebração do casamento, a resposta do oficial do cartório tem que ser impossível.
Impossível por quê? Porque no direito brasileiro, o Código Civil brasileiro exige que ambos tenham domicílio em território brasileiro. E então, isso se exige justamente porque, uma vez tendo ambos o domicílio em território brasileiro, é esse domicílio que será utilizado. Por isso que não se fala em lex celebrationis expressamente no texto legal. Mas a lex celebrationis, ela é a regra de conexão utilizada para a constituição de atos e negócios jurídicos familiares de natureza extrajudicial. Então, esta regra é uma regra internacionalmente consagrada. Claro que podemos ter povos que não apliquem em sua inteireza, mas o direito brasileiro adota esta regra já há muito tempo. Há muito tempo. Então, aqui eu tenho, quanto à constituição do ato do negócio jurídico de interesse familiar, de constituição de família, a ideia da lex celebrationis. O artigo 7º, repito, fala em lex domicili porque, servindo também para o casamento brasileiro, para fins de habilitação, exige-se o domicílio de ambos os cônjuges em território brasileiro. Deu para vocês entenderem a diferença entre lex celebrationis e lex domicili aqui para este caso que estamos tratando? Sim, professor. Percebam vocês que, então, algumas coisas são bem interessantes quando a gente trabalha com direito de família. E o direito de família ele deve ser visto não apenas na ordem horizontal, como tradicionalmente se faz aqui no Brasil, e que, como é bem provável que vocês tenham visto no curso de Direito Civil de vocês, porque, normalmente, os civilistas trabalham com a própria origem. O instituto que tem maior força no direito de família é o casamento. Então, o que se discute? Constituição de casamento. Basta vocês pegarem o Código Civil e verem a quantidade de artigos que há para o casamento e a quantidade de artigos que há para a união estável. A união estável ela tem em torno de 10 artigos apenas no Código Civil. E outra coisa, o Código Civil nem trabalha com uma outra família expressamente que a Constituição trabalha, que é a família da relação monoparental, que no texto constitucional é a família de um ascendente com qualquer de seus descendentes, que no texto constitucional, na realidade, é o amparo que a sociedade internacional deu para as mães solteiras ou para as mães viúvas, por conta da morte de milhares e milhares de soldados na Segunda Guerra Mundial. Isso sem contar os civis, né? A Primeira Guerra Mundial matou 22 milhões de pessoas. A Segunda, mais de 60 milhões de pessoas. Então, quando se fala em essas situações, nós estamos diante de um fato que o Brasil só reconheceu em 88. Nós não podemos trabalhar apenas com casamento. Temos que reconhecer outras formas de família. E o 226, com muita sabedoria para a época em que a Constituição foi promulgada, reconheceu o casamento civil, a união estável e a família monoparental. O Brasil demorou 40 anos para se ajustar no seu direito interno àquilo que ele havia falado perante a sociedade internacional. Explico. O Brasil foi um dos maiores protagonistas da elaboração da Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948. Saiu ONU, desculpe, é ONU, né? E nessa declaração da ONU de 48, o Brasil, inclusive votando contrariamente aos Estados Unidos e votando de maneira favorável à Inglaterra e França, o Brasil consignou a necessidade da colocação de 2 princípios nessa declaração da ONU de 48. O primeiro princípio, o princípio da igualdade entre o homem e a mulher, quanto a direitos e deveres no casamento e fora do casamento. E o segundo princípio, o princípio da não discriminação entre os filhos havidos do casamento ou fora do casamento. Eu sei que vocês viram esses 2 princípios em direito de família, mas agora cabe dizer as razões históricas que levou o Brasil a colocar isso no documento internacional tão importante, um dos mais importantes do século XX, que é a Declaração de Direitos Humanos de 1948 da Organização das Nações Unidas.
Qual foi a razão? A razão foi uma só. Milhões de pessoas estavam com suas famílias dizimadas. E várias mulheres ficaram viúvas pela morte dos soldados. E as mulheres não tinham, em todos os países da Europa, uma emancipação total para a prática de atos de negócios jurídicos em 1945, quando acabou a guerra. Em alguns países, a mulher já tinha direito ao voto. Algumas já até trabalhavam por conta das fábricas. Mas na maioria dos países, as mulheres elas simplesmente auxiliavam o marido no trabalho e educavam os filhos. Não existia esse fenômeno da emancipação da mulher que ganhou uma eclosão muito maior do que na primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX. E o Brasil, curiosamente, ele acabou defendendo essa situação porque era justo que as famílias pudessem ser representadas civilmente pela mulher. Antes disso, as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens e a família apenas se submetia ao pátrio poder. Vejam que o Brasil demorou 40 anos, com a Constituição de 88 apenas, a dar igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Isso significa que quando há qualquer questão de direito internacional privado que diga respeito à observância do poder familiar, é o nome que se dá para o Instituto no Brasil hoje, ele leva em conta a igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher. Então, a ideia de poder familiar no Brasil é uma que é diferente daqueles países que mantêm a tradicional ideia do pátrio poder, onde o homem tem mais direitos e mais deveres do que as mulheres, porque o nosso país acabou se inclinando para o princípio da igualdade. Além disso, várias mulheres que ficaram viúvas durante a guerra, e mulheres que eram solteiras mesmo, acabaram sendo vítimas de soldados, tanto aliados quanto soldados do eixo, que praticavam estupros por onde passavam. E esses estupros, lamentavelmente, não apenas eram formas horrorosas de coerção física da mulher, mas levavam a mulher a ficar grávida. Muitas vezes as mulheres buscavam a prática abortiva, legal ou ilegal, e sob os riscos daquela época que o aborto tinha com relação aos procedimentos abortivos. Mas muitas delas assumiram a maternidade dessas crianças. Então, nada mais justo do que se reconhecer que essas mulheres também agora tinham uma família com aquelas crianças, muito embora aquelas crianças fossem filhos da bastardia, não se sabia que era o pai era um soldado que passava por ali e agarrava a mulher e a violentava sexualmente. Por conta disso, a sociedade internacional também reconheceu essa situação de haver uma outra família, não apenas as famílias formais ou informais entre homem e mulher, mas a família da mãe solteira ou da mãe viúva com o seu filho, ainda que a paternidade fosse ignorada. A consequência disso foi o acolhimento do segundo princípio, o princípio da não discriminação. Os filhos resultantes de estupros cometidos e das barbáries cometidas pelos soldados na Segunda Guerra Mundial tinham que ter o seu passado não colocado em xeque. A sociedade europeia até então tinha ranços com relação aos chamados filhos que fossem havidos fora do casamento. E que aqui no Brasil nós tínhamos também esse mesmo ranço, tratando-os como filhos ilegítimos. Os filhos adulterinos, de relações ilícitas, né? Os filhos incestuosos, filhos de parentes sanguíneos, e os filhos do coito danado. A expressão é essa, os chamados filhos sacrílegos, filhos de padres e de freiras, que quebravam o voto de celibato para manter relações sexuais completas, e aí a freira engravidava. Ou a mulher que não era freira, mas engravidava por um ato desse cometido pelo padre. Então, nesses tipos de situação, a conclusão da sociedade internacional foi a melhor possível. O filho não tem culpa da sua origem, não tem culpa da sua procedência.
O fato dele não ter um pai que o registre não quer dizer que ele é menos filho ou tem menos direitos do que outros filhos. E por conta disso, a sociedade internacional estabeleceu o princípio da não discriminação. O Brasil também demorou 40 anos para trazer esse princípio para o texto constitucional. Então, muito embora vocês sejam de uma geração, a maioria de vocês, grande maioria, após a Constituição de 88, vejam como é recente esse tipo de mazela grave que a sociedade tem. E esse tipo de mazela precisava ser corrigido dessa forma. Mas, por ser tão recente, vejam os problemas que isso pode gerar em discussões e questões de família. Porque eu tenho alguns países que adotam o pátrio poder, outros que, como o Brasil, que adotam o poder familiar, onde mulher e homem têm igualdade de direitos e deveres no casamento e fora dele. Nós temos países em que se adotam discriminações entre os filhos, com filhos de segunda classe e terceira classe. E nós temos outros países em que essas discriminações não ocorrem porque a declaração da ONU superou isso e os países internalizaram o princípio da não discriminação entre os filhos. Isso gera consequências muito grandes. Consequências tão grandes que elas acabam tendo repercussões profundas em vários institutos do direito de família, como o regime de bens, já que se a mulher não tem igualdade de direitos com o homem, existe uma força muito grande do regime dotal esse que nem está mais previsto no nosso Código Civil, mas os países orientais, vários deles ainda adotam, onde é reservado um dote para a mulher, já que ela não vai trabalhar. E nós temos também outras situações, como, por exemplo, situações relativas a direitos de filiação. E aí a questão fica pior ainda, né? Nós temos direitos de filiação diferenciados em vários países, onde o filho adotivo não tem os mesmos direitos do filho biológico. Há países que nem se fala em socioafetividade, que é um princípio consagradíssimo no Brasil hoje, no direito de família, que é a filiação natural, a filiação adotiva e a filiação socioafetiva. Isso nem se fala nesses países que ainda estão presos a um direito familiar anterior. E na hora de se discutirem questões com relação aos efeitos jurídicos e ao regime jurídico a ser aplicável, vocês já podem perceber qual é o problema. Por conta disso, a solução que a lei brasileira traz, num primeiro momento, para discutir todas essas questões, está presa à regra de conexão do domicílio, a lex domicilii. O artigo 7º, continuando a leitura dele, eu estou abrindo aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fala sobre algumas dessas questões que trabalhamos aqui na aula de hoje. Já estou indo para o final da aula. A primeira questão é a seguinte: realizando-se o casamento no Brasil, é o parágrafo 1º. E nós falamos que a lex celebrationis é que é a regra de conexão aqui. Muito embora a lex domicilii possa ser invocada, porque os cônjuges interessados têm que provar domicílio em território brasileiro para se casarem no Brasil. Será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimente e às formalidades da celebração. Vocês estudaram em direito de família que há causas legais que impedem efeitos jurídicos ao casamento. São chamados impedimentos dirimente absolutos, que dizem respeito à matéria de ordem pública, e os chamados impedimentos dirimente relativos, que dizem respeito à matéria de declaração de vontade de um dos nubentes. Aí, a matéria é de interesse privado, não de ordem pública. Percebam vocês que várias dessas questões que a gente conversou aqui, até exemplificando o caso do seu Samir, esbarram em impedimentos. E é por isso que o seu Samir não tem condições de obter a homologação de ambos os casamentos que ele tem com a Samira e com a Noemi em território brasileiro. Porque é impedimento dirimente absoluto o casamento entre pessoas casadas. Está lá no Código Civil expressamente isso. E também a norma aplicável quando o casamento é realizado no Brasil é a norma relativa à celebração do casamento. As formalidades do casamento a serem observadas são
as formalidades da lei brasileira, quando o casamento ele se dá em território brasileiro. O parágrafo 2º do artigo 7º fala que o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Isto já era assim. Isso é assim até mesmo por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário em questões relativas a direito internacional público. O casamento que é celebrado perante a missão diplomática de outro país que está em território brasileiro, ele se rege segundo as leis do país daquela missão diplomática que preside a cerimônia. Mas isso também ocorre dentro do princípio da reciprocidade do direito internacional público se um brasileiro quiser se casar perante o chefe da missão diplomática brasileira em um país, por exemplo, da África. Ele não realizará o casamento segundo as leis africanas, mas segundo a lei brasileira. Então, esse parágrafo 2º, ele é apenas um acréscimo daquilo que nós já havíamos falado hoje. O parágrafo 3º, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Esta questão do domicílio conjugal, ser o primeiro ou não, lembrando-se que não estou aí tratando de casamento celebrado no Brasil. Eu estou aqui tratando de uma outra situação, da onde é o casamento celebrado pelas pessoas. Curiosamente, antes da lei do divórcio, que é de 77, ser promulgada aqui no Brasil, os brasileiros eles não podiam realizar um novo casamento, a não ser que o ex-cônjuge morresse, ou que o casamento fosse declarado nulo ou anulável, porque os brasileiros eles simplesmente se submetiam ao desquite. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa expressão por conta dos pais ou avós de vocês. Desquite é uma figura que nem mais existe no direito brasileiro. A lei do divórcio, que é de dezembro de 77, suprimiu o desquite e passou a considerar as pessoas desquitadas como separadas. E a lei do divórcio instituiu, naquele momento, a separação e o divórcio como institutos jurídicos diferentes. E acabou com o desquite, dizendo que todas as pessoas desquitadas seriam tratadas como separadas a partir da entrada em vigor da lei brasileira. Ora, antes da lei do divórcio entrar em vigor, nenhum brasileiro conseguia se casar nem em território brasileiro se fosse desquitado. Nenhum. E esse impedimento era um impedimento que fazia com que, então, essas pessoas desquitadas se utilizassem de outro tipo de solução. A pessoa desquitada estava apaixonada por uma outra mulher, por exemplo, ia até o Uruguai, até Montevidéu, ia até Maracaibo, na Venezuela, ia até Bogotá, na Colômbia, que eram os lugares mais procurados nas décadas 60 e 70, fixavam o domicílio segundo as leis desses países ali, transitoriamente, sem dizer que era transitório, e se casavam nesses países. E o casamento, embora não tivesse validade no direito brasileiro, era válido segundo as leis daqueles países. Vários casais fizeram isso. Muitos fizeram e fixaram o domicílio de forma permanente nesses países. Outros, apesar de se casarem segundo as leis desses países, anos depois retornaram ao Brasil. E perante a lei brasileira não eram casados curiosamente, embora fossem casados perante a lei de outro país. Bem, e por fim, para vocês ficarem no mesmo estágio da outra turma, o parágrafo 6º, que é bastante importante pelo que eu vou conversar com vocês agora. O parágrafo 6º do artigo 7º fala: o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiram no país. Vejam o problema desse parágrafo 6º.
Esse parágrafo 6º ele foi introduzido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro por uma lei de 2009. Em 2009, nós tínhamos a seguinte situação no Brasil. Nós tínhamos o divórcio, que apenas poderia ser obtido quando o casal demonstrasse em juízo, judicialmente, portanto, apenas, que estava separado de fato há pelo menos 2 anos, ou ainda que estava separado judicialmente há pelo menos 1 ano. Só que no ano seguinte a este parágrafo 6º ser introduzido no artigo 7º, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República a Emenda Constitucional 66 de 2010. E a Emenda Constitucional 66 de 2010 acabou simplesmente reformulando o artigo 226 da Constituição e assim dispondo: o divórcio poderá ser concedido a qualquer tempo. Diante disso, nós temos um problema aqui para discussão, e que é um problema bastante interessante em direito internacional. Eu teria uma eventual revogação do parágrafo 6º do artigo 7º, porque o parágrafo 6º do artigo 7º fala nesse período de 1 ano para homologação do divórcio, se houver a prova de que houve a separação judicial por igual prazo, ou ainda que pelo menos estão separados de fato por esse período. Então a questão é, esse parágrafo 6º teria sido revogado, já que não há necessidade mais, segundo o nosso texto constitucional, para que o divórcio possa ser obtido? Primeira pergunta. E segunda pergunta, a revogação, se houve, teria sido completa ou parcial? Já que o parágrafo 6º, na segunda parte, fala que o Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem, a produzir todos os efeitos legais. Aí é uma questão que vem sendo construída pela doutrina internacional brasileira, mas tudo leva a crer que o parágrafo 6º estaria revogado, mantendo-se, porém, a parte final dele. Então a revogação seria parcial no que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça ter o poder de avaliar os casos, inclusive para fins de reavaliação de situações que ainda não tenham sido submetidas a ele. Bom, gente, fundamentalmente era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vocês estão no mesmo estágio da outra turma. Eu acabei acelerando um pouco a conversa, né, e simplificando, cortando algumas coisas, mas a aula é a mesma, podem ter certeza disso. E na aula da semana que vem, eu vou falar sobre as questões de filiação, tá? Aí nós temos várias questões relacionadas à guarda, direito de visitas, e que valem a pena ser mencionadas, questões de alienação parental, né? Então, eu pergunto para vocês se está satisfatório por hoje, se deu para acompanhar a aula, ou se há alguma observação, alguma pergunta. Por mim, tudo certo, professor. Então, tá bom. Oi? Eu tenho uma pergunta rapidinho. Claro. Tá tarde, mas eu vou fazer correndo. Eu não entendi essa última parte. Você falou... quer dizer, eu entendi que foi parcialmente revogado. Eu lembro disso na aula de Direito Civil, o professor falando que basicamente a lei do divórcio jogou, né, essa coisa aí do desquitado, que depois virou separado pela janela. Mas o final aí fica... O STJ pode revisar para que o divórcio valha de forma completa. Eu meio confundi aí o que acontece. A questão da segunda parte do parágrafo 6º, eu vou ler então novamente.
o Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões que ele próprio proferiu em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcios de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Ou seja, essa segunda parte do parágrafo 6º possibilita ao STJ a reavaliação de algum caso de homologação de divórcio que não tenha sido acolhido pelo STJ, diante das circunstâncias do regimento interno do STJ. Então, esse parágrafo 6º ele dá ao STJ um poder revisional sobre as suas próprias decisões, seja com base em seu regimento interno, seja com base nas próprias modificações que a lei de 2009 trouxe àquele momento para fins de homologação de sentença estrangeira de divórcio. Essa que é a questão, entendeu? Então, me parece que quanto a esta parte do parágrafo 6º, a gente continua com o dispositivo em vigor, sim. Até mesmo porque o regimento interno do STJ, houve um grupo que inclusive fez comentários ao regimento interno do STJ, possibilita ao STJ esse poder revisional. Entendi, professor. Agora está claro para mim. Então tá bem. Gente, agradeço demais a atenção de vocês, fiquei muito feliz. Oi, Leila. O seu bichinho apareceu aí? Apareceu e eu mostrei para vocês na tela, e agora é o furão. Agora quem está aqui perto de mim, quem está perto de mim é a Border, acabou de sair também. Ai, mostra. Ai, eu amo bichinhos, professor. Sempre que tiver, mostra pra gente. Professor, mostra eles pra gente. Deixa eu pedir... O problema é que o furão ele se esconde. Oi, Isabela. Oi? O senhor bota roupinha no seu furão? É uma pergunta muito importante. Ele detesta. Mas olha, eu tô aqui com a Snow. Vem cá, Snow. Vem cá. Eu tô aqui com a Snow, olha. Pronto. Ai, a Snow tá aqui dando tchau pra vocês. Pronto. A Snow tá aqui com vocês. Pronto. Gente, que maravilhosa, professora. Ela te ama muito. Border é maravilhoso, né? Bom, então com esse tchau da Snow, eu me despeço de vocês. Uma ótima noite para vocês, tá? Deus fique com vocês no dia de amanhã. E até a próxima oportunidade, então, pessoal. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Ótima semana para você e para os nenéns aí. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Vocês também. Tchau, hein? Tá bom.